E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai comprovar, na semana que vem, que houve fraude na eleição de 2014. A afirmação foi feita nesta manhã durante uma entrevista à Rádio Itatiaia. Vamos acompanhar. Essa urna eletrônica, apenas 3 países usam no mundo. Bangladesh, cheguei e nós aqui. Ninguém usa mais. Agora, por que o ministro Barroso e as lideranças do parlamento agora que são contra o voto impresso? Fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Tá? Nós queremos transparência, porque eleições suspeitas ou fraudadas não são eleições. Se no teu prédio, a eleição para síndico, se percebe que houve fraude, o que você faz? Faz uma nova eleição. A gente não quer fazer uma nova eleição. Eu espero a semana que vem apresentar as provas de fraude aqui nessa sala onde você está. Tá? Para a gente falar que realmente essas eleições, né, que temos realizado no Brasil, não são seguras. Nós vamos apresentar uma fraude de 2014, segundo turno de 2014, onde, segundo as pessoas que trabalharam em cima disso, o Aécio Neves ganhou as eleições. Isso vai ser comprovado, qualquer pessoa vai notar essa realidade. Na semana passada, durante uma entrevista exclusiva à CNN, Aécio Neves, que concorreu à presidência em 2014, disse que não tem nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Vou chamar Gustavo Uribe, que já está pronto lá em Brasília, para repercutir um pouco deste assunto. Uribe, o presidente tem esticado bastante a corda em relação ao voto impresso auditável, chegando a dizer até que não concorreria em 2022 se esse sistema não fosse aprovado, o que de fato não deve acontecer na Câmara agora em outubro, né? Deveria ser aprovado pelo menos um ano antes do pleito em 2022. E agora vem dizendo que vai trazer as provas que ele tanto citou há várias semanas e meses, mas que nunca apresentou. De que forma que isso gera instabilidade com os poderes, com o Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo com as bases políticas que já se pronunciaram também sobre o voto impresso? Sim, essa é a principal reclamação de integrantes do Congresso Nacional, inclusive do Poder Judiciário, de que o presidente tem insistido nas fraudes eleitorais em 2014, mesmo o PSDB já tendo dito que não houve fraudes. Em entrevista à CNN Brasil, o próprio candidato à época, Aécio Neves, disse também que não considera haver fraudes. O próprio Tribunal Superior Eleitoral chegou a cobrar o presidente uma resposta, que o presidente enviasse agora no mês de julho as provas de fraude que ele teria em relação à eleição de 2014. Por conta do recesso parlamentar, esse prazo foi estendido para agosto. É por isso que o presidente tem dito agora que irá apresentar essas provas. Em alguns discursos políticos, o presidente diz que a prova da fraude é que, em alguns momentos da apuração, Aécio Neves estava à frente de Dilma Rousseff. Alguns observadores da eleição realmente dizem que Aécio chegou a passar Dilma Rousseff em alguns momentos da apuração, mas que no final Dilma Rousseff teve mais votos que Aécio Neves, o que não comprovaria a possibilidade de fraude, ou seja, mostraria que a eleição teve uma lisura, ou seja, não houve adulteração do resultado. Esse discurso, como você mesmo pontuou, Cine, tem sido reforçado pelo presidente há bastante tempo. É uma tática, segundo alguns integrantes do Palácio do Planalto, para fidelizar o apoio daqueles eleitores fiéis ao presidente, aqueles eleitores que acreditam realmente na possibilidade de fraude. E ocorre no momento em que as pesquisas eleitorais, Cine, têm mostrado uma queda na popularidade do presidente. A estratégia do presidente do Palácio do Planalto tem sido justamente falar mais com esse eleitor convertido, ou seja, fidelizar este voto para evitar a perda dele para o ano que vem. Então agora o presidente vai mostrar essas provas, segundo ele. Agora temos de esperar, ele já disse isso anteriormente, não apresentou as provas da fraude. Agora é aguardar se ele realmente atenderá à determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Ok, Uribe, muito obrigado por enquanto. Vou chamar a Basília Rodrigues, quero discutir esse assunto com ela também. Basília, de que forma que isso reverbera no Congresso? Porque a gente viu até aqueles deputados aliados ao presidente Bolsonaro, inclusive presidentes da Câmara e do Senado, dizendo que não há por que duvidar do sistema eleitoral brasileiro até agora, até porque eles mesmos foram eleitos também por meio deste sistema. Isso vai gerando ali uma certa polêmica, uma certa instabilidade entre tanto aliados quanto com outros poderes do país?
É mais uma cortina de fumaça, né, para o resultado que virá aí das urnas em outubro de 2022, né, quanto às eleições presidenciais. Nessa mesma entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Jair Bolsonaro disse que na semana que vem explicou como ele pretende provar, então, que houve fraude nas eleições de 2014, da qual saiu vitoriosa a então presidente Dilma Rousseff e não seu oponente Aécio Neves. Ele disse que vai apresentar fotografias de minuto a minuto da apuração dos votos, em que, em alguns momentos, Neves estava à frente de Dilma Rousseff, mas o resultado não foi esse, mesmo como uma gangorra. Ele estava à frente, depois ele caiu e Dilma Rousseff é que logrou êxito no cômputo geral dos votos. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai apresentar essas provas, que ele chama de provas de fraude nas eleições, e depois de uma apresentação pública, a imprensa, de acordo com ele, irá encaminhar à Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente fomenta aí esse discurso de fraude nas eleições, não é de hoje, como uma forma até mesmo de justificar algum dissabor nas eleições de 2022. Mais do que isso, ele também tenta emplacar a fumaça, a espuma do voto impresso, que ele já sabe, não vai passar no Congresso Nacional. Mais do que isso, o presidente já trabalha com a possibilidade de derrota na comissão especial, ou seja, antes mesmo do texto ir para plenário, para a votação de todos os parlamentares. Ele diz nessa entrevista que, devido a uma manobra entre os partidos políticos, com a mudança na composição dos integrantes da comissão, ele já prevê uma derrota, ou seja, que o texto morra, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, já na comissão. Lembrando que essa votação ficou para o retorno do recesso legislativo em agosto deste ano, ali no último dia de trabalho no primeiro semestre, houve um stick-push, a tentativa de votar o texto do relator Felipe Barros, texto esse que prevê a possibilidade de um invólucro para depositar o voto impresso depois que votar na urna eletrônica, mas isso não aconteceu. A votação ficou para agosto porque o relator disse que vai apresentar um texto alternativo, fazer alterações para unir consensos e esforços numa aprovação. Isso não deve acontecer pelo ânimo do Congresso Nacional. Por fim, Cine, destacar que nas palavras do presidente nesta entrevista, ele disse que não acredita no resultado das eleições, acredita mesmo em fraude. Mas sobre crença, o presidente também afirmou que não acredita em terceira via em 2022.